No próximo capítulo da novela Dona de Mim, a tensão cresce quando Filipa volta à mansão apenas para pegar seus pertences, mas acaba surpreendida por Jaques, que fecha a porta do quarto e bloqueia a saída. O vilão, firme e frio, diz que ela não vai embora desse jeito, deixando claro que não aceita ser ignorado. Do lado de fora, o clima já estava pesado. Filipa e Nina agora são vizinhas de Pan, e a mudança repentina das duas virou assunto na vizinhança. Nina, inclusive, é quem toma a dianteira ao revelar para Danilo que ela e Filipa querem distância dele e de todo mundo ligado aos Boás. A garota não mede palavras, deixando o rapaz sem reação. Filipa segue a mesma linha e ignora completamente Jaques, não importa quantas mensagens ou tentativas ele faça para alcançá-la. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, longe de toda essa confusão, a notícia que movimenta o hospital cai como bomba. Agripino informa Tânia de que Ricardo pode estar se recuperando. A informação é delicada demais para ser espalhada. Mas Mauro, sempre atento, comenta com Jaques sobre a tal enfermeira misteriosa que esteve com o paciente. O que ele não imagina é que Tânia está ouvindo tudo pela fresta da porta, o coração disparado. Em outro núcleo, Ivy decide virar a própria vida de cabeça para baixo e conta a Peter que vai se mudar de cidade. O rapaz tenta parecer forte, mas o golpe o acerta em cheio. Já Samuel, completamente fora de si, bebe além da conta e se mete em uma briga, chamando a atenção da vizinhança inteira. Vivian perde a paciência de vez. Diz que não reconhece mais o homem com quem está lidando. A instabilidade dele não passa despercebida. Todos começam a estranhar o comportamento de Samuel, que parece carregar um peso invisível nos ombros. Para completar o caos familiar, Jaques anuncia a Rosa que pediu uma nova audiência sobre sua curatela, deixando a mãe em choque, sem acreditar que o filho insiste em tentar declará-la incapaz mais uma vez. Ricardo atingirá o ápice. O que parecia ser um frágil fio de esperança logo se transforma no estopim de uma tragédia anunciada. Depois de semanas em coma, o ex-comparsa de Jaques dá sinais de despertar. Seus dedos se movem, a respiração se estabiliza e os médicos começam a comentar discretamente que ele poderá recuperar a consciência a qualquer momento. Mas, para Jaques, essa notícia cai como uma bomba prestes a explodir no meio de sua vida criminosa. Afinal, Ricardo ainda é a única pessoa viva que detém um registro capaz de destruir Jaques para sempre. O vídeo que prova a sabotagem dos freios do carro de Abel, filmado de forma acidental no celular do próprio comparsa. Embora Abel não faça parte dessa trama, o crime cometido por Jaques continua ecoando como um fantasma. E Ricardo sabe demais. Muito mais do que deveria. A cada murmúrio dos profissionais do hospital, Jaques sente o medo crescer como uma sombra sufocante. Ele tenta manter a aparência de filho dedicado, empresário preocupado, homem íntegro. Mas por trás desse verniz, fervilha o mesmo instinto predatório que sempre o guiou. Assim que descobre que Ricardo está reagindo a estímulos externos, o vilão entra em uma espiral de descontrole interno. Ele sabe que, se Ricardo acordar e disser uma única frase, seu império de manipulações desmorona. É aí que Tânia entra, sem querer, no centro da tempestade. Disfarçada de enfermeira para proteger Ricardo de possíveis novas investidas de Jaques, ela se torna peça-chave no tabuleiro e alvo perfeito para o jogo sujo do vilão. Jaques, ao descobrir que ela se passou por profissional de saúde, imediatamente arma um escarcéu, ameaçando denunciá-la por falsidade ideológica, lembrando que o crime pode render cadeia. Mas o que ninguém imagina é que isso faz parte de um plano muito mais sombrio. Enquanto isso, Ricardo luta silenciosamente para se manter vivo. Ele tenta articular palavras, mas sua voz mal sai. Seus olhos, porém, demonstram pânico genuíno. Ele sabe que Jaques nunca o deixaria escapar ileso. E mesmo sem forças, tenta pedir ajuda, tenta avisar, até que seu corpo cede. A pressão cai, os alarmes disparam, a equipe corre e, em poucos minutos, o triste desfecho se confirma. Ricardo está morto.
A notícia se espalha rapidamente pelos corredores do hospital. Tânia, que havia se ausentado por poucos minutos, volta e se depara com o quarto cercado por médicos. Antes mesmo de conseguir se aproximar, Jacques surge, teatral, choroso, indignado, um ator digno do próprio ego, e diante de todos dispara. Ela matou. Tânia matou o Ricardo. Ela entrou aqui disfarçada para dar cabo dele. A acusação ecoa como um trovão. Alguns profissionais ficam perplexos, outros confusos. Jacques domina a cena com maestria. Ele gesticula, treme a voz, se diz horrorizado com a traição de Tânia e rapidamente passa a narrar, do seu jeito distorcido, que ela teve acesso irrestrito ao paciente, que se passou por enfermeira com uma desculpa mal contada e que, por isso, só poderia ter aproveitado o momento certo para eliminar Ricardo. Tânia, atônita, tenta se defender. Ela diz que não faria mal a ninguém, que apenas queria proteger Ricardo. Mas Jacques já plantou a semente da dúvida, e como sempre, ele sabe manipular o ambiente como um maestro do caos. A equipe de segurança do hospital é acionada, e Tânia acaba cercada enquanto tenta explicar que Jacques sempre foi o verdadeiro inimigo. O vilão, por sua vez, acredita que acaba de assinar a sentença perfeita para limpar sua barra. Com Ricardo morto, Tânia acusada e o vídeo supostamente perdido para sempre, ele imagina que está finalmente livre da maior ameaça contra sua reputação. Mas, no submundo das tramas de Dona de Mim, nada é tão simples quanto parece. O que Jacques não sabe, e jamais desconfiaria, é que Patrícia, silenciosa e estratégica, possui uma cópia do vídeo original. Ela o guardou justamente por prever que Jacques poderia tentar se livrar da prova principal. E essa carta escondida pode virar o jogo a qualquer minuto. Ao mesmo tempo, a morte de Ricardo gera um efeito dominó nos demais personagens. Samuel, já em guerra aberta contra Jacques pela presidência da Boaz, vê essa história como mais um indício de que o rival está completamente fora de controle. Léo, amiga próxima de Tânia, se desespera ao vê-la sendo arrastada para o centro de um crime que não cometeu. E a população começa a comentar a tal enfermeira misteriosa acusada de homicídio. A situação se torna ainda mais tensa quando a polícia entra na jogada. E como se não bastasse, Jacques faz questão de se oferecer para depor voluntariamente, posando de cidadão exemplar que só quer justiça para o amigo perdido. Cada gesto é calculado para incendiar ainda mais o nome de Tânia. Nos bastidores da história, porém, cresce a sensação de que Jacques foi longe demais. Seu desespero para se livrar de qualquer ameaça o faz cometer novos erros. Enquanto acredita estar apagando rastros, ele pode estar criando o cenário perfeito para sua ruína definitiva. E nesse turbilhão, o que aconteceu com Ricardo nos minutos finais ainda é um mistério. Há quem diga que Jacques entrou no quarto antes dos médicos. Há quem tenha ouvido um barulho estranho. Há quem jure ter visto o vilão movimentando algo por baixo do jaleco. Nada confirmado. Apenas rumores. Rumores que podem, a qualquer instante, se transformar na chave que fará tudo desmoronar. Com a morte de Ricardo repercutindo dentro e fora do hospital, a investigação policial começará a ganhar força. A equipe responsável pelo caso levantará questões sobre os minutos anteriores à parada cardíaca, analisando câmeras, acessos, prontuários e até a lista de visitantes. O clima será de suspeita e cada detalhe passará a ser escrutinado com maior rigor. Tânia, abalada pela perda e completamente vulnerável, ficará à mercê das acusações. Ela será levada para prestar depoimento e, mesmo afirmando que jamais tocou em qualquer equipamento médico sem orientação, suas palavras serão tratadas com desconfiança devido à revelação de que ela realmente se passou por enfermeira. A polícia tentará montar uma linha do tempo dos últimos acontecimentos e o nome dela permanecerá no topo da lista de suspeitos. Enquanto isso, Jacques comemorará silenciosamente o desenrolar dos fatos. Ele terá certeza de que sua versão está se solidificando. Sua postura firme, o tom de indignação e o discurso de preocupação com a segurança do hospital serão suficientes para persuadir pessoas influenciáveis.
Nos corredores, boatos começarão a circular, alguns reproduzindo exatamente o que o vilão deseja ouvir. Porém, uma mudança inesperada ocorrerá. O diretor do hospital exigirá que a equipe médica realize uma averiguação completa sobre o motivo da morte. A causa inicial, parada cardíaca, será considerada insuficiente diante da complexidade do caso. Um relatório mais detalhado será solicitado, incluindo toxicologia, análise de equipamentos e revisão dos registros de enfermagem. Esse novo passo deixará Jacques inquieto. Apesar de confiante, ele sabe que qualquer falha em sua execução pode emergir. Simultaneamente, Patrícia observará cada movimentação com crescente tensão. Ela terá consciência de que é a única pessoa capaz de impedir que Jacques transforme Tânia na vilã da história. O vídeo está a salvo em um dispositivo que ela guarda longe de olhares curiosos. Mesmo assim, a decisão de divulgar o conteúdo imediatamente não será tão simples. Patrícia temerá pela própria segurança e pela reação do vilão caso descubra que ela possui a prova. Por isso, optará por agir com cautela. Numa noite, Patrícia tentará se aproximar discretamente de um investigador para conversar. No entanto, antes que consiga entregar qualquer informação concreta, Jacques aparecerá no local. A presença repentina do vilão deixará claro para ela que está sendo monitorada. Ele não dirá nada diretamente, mas seu olhar frio e silencioso deixará um recado evidente. Qualquer passo em falso pode custar caro. Nos próximos dias, Tânia passará a ser seguida por paparazzi, repórteres e curiosos. Sua imagem será distorcida por manchetes apressadas, e a pressão emocional a levará a considerar a possibilidade de deixar a cidade para evitar uma prisão injusta. No entanto, antes que consiga tomar qualquer decisão drástica, ela receberá uma visita inesperada de Patrícia. O encontro entre as duas será tenso no início, mas Patrícia, movida por senso de responsabilidade e pela gravidade da situação, revelará parte da verdade. Dirá que tem algo capaz de provar que Tânia é inocente e que Jacques está manipulando tudo. Tânia, abalada, insistirá para ver o conteúdo, mas Patrícia dirá que não é seguro mostrar ali, naquele momento, temendo que estejam sendo vigiadas. Ao mesmo tempo, o clima político dentro do hospital também se alterará. Alguns profissionais começarão a perceber incoerências no comportamento de Jacques. Um enfermeiro afirmará ter visto o vilão rondando o corredor do quarto de Ricardo poucos minutos antes da parada cardíaca, informação que começará a despertar suspeitas discretas dentro da equipe. Ainda assim, ninguém terá coragem de acusá-lo formalmente. A investigação ganhará um rumo inesperado quando a análise preliminar dos equipamentos do quarto revelar que um dos sensores do monitor cardíaco havia sido manualmente alterado. A perícia sugerirá a possibilidade de interferência externa. Esse detalhe abrirá uma brecha para que a polícia considere outros suspeitos além de Tânia. As perguntas, antes concentradas nela, agora se espalharão por outros nomes. E Jacques perceberá que o cerco começa a se estreitar, ainda que lentamente. Rosa verá seu mundo virar novamente de cabeça para baixo ao perceber que Jacques está disposto a ultrapassar qualquer limite para retomar o controle dos bens da família Boaz. A matriarca, ainda fragilizada emocionalmente e enfrentando os desafios diários do Alzheimer, será pega de surpresa pela nova punhalada do filho. Uma punhalada simbólica, mas tão dolorosa quanto a que ele desferiu no passado para destruir a própria família. A escalada do vilão começa silenciosa, quase calculada. Enquanto Samuel se dedica ao comando da empresa com responsabilidade e um senso de justiça inabalável, Jacques arde por dentro. O crápula se recusa a aceitar que o sobrinho, a quem considera indigno, ocupe o posto que ele sempre acreditou ser seu por direito. Para Jacques, a presidência da Boaz não é apenas um cargo, é uma coroa que ele julga ter sido roubada. Humilhado por perder espaço, ele começa a arquitetar um novo plano, frio e meticuloso, mirando exatamente no ponto mais vulnerável da família, a fragilidade de Rosa. Nos próximos capítulos, Jacques surgirá com um olhar mais duro,
calculista e determinado. Ele procurará a mãe num momento em que ela acredita que os conflitos finalmente haviam diminuído. Rosa, ainda acreditando que o filho poderia reencontrar algum resquício de humanidade, será surpreendida quando Jacques anunciar, sem rodeios, que entrou com um novo pedido de audiência para revisar sua curatela. A frase cairá como uma lâmina no coração da matriarca. Eu quero que a justiça reconheça o que a senhora não quer admitir. Não está apta para administrar nada. A reação de Rosa será um misto de choque e profunda tristeza. Ela se sentirá novamente atacada pela pessoa que mais tentou proteger. O golpe psicológico será tão devastador quanto qualquer violência física. Um filho tentando retirá-la de si mesma, apagando sua autonomia, sua história e o legado que construiu ao longo de uma vida inteira de sacrifícios. A punhalada metafórica faz Rosa reviver a dor antiga, aquela que começou quando Jacques passou a se perder em sua própria ambição e se distanciar de tudo que ela sempre sonhou para ele. Mas, ao mesmo tempo em que enfrenta esse abalo emocional, Rosa viverá um momento de grande visibilidade pública. Ela receberá o convite para participar de um programa de televisão dedicado a histórias de superação e conscientização sobre doenças crônicas. No início, ficará apreensiva, insegura quanto à própria capacidade de se expressar diante das câmeras. Contudo, incentivada por Samuel e emocionada com o carinho que recebe de Nina, Leona e até mesmo de Tânia, ela aceita o desafio. Durante sua participação no programa, Rosa abrirá o coração de um jeito que ninguém espera. A matriarca falará sobre a luta silenciosa contra o Alzheimer, sobre suas inseguranças, seus medos e, principalmente, sobre a força que encontra todos os dias ao olhar para a própria família, mesmo que fragmentada, mesmo que marcada por tragédias. As imagens dela emocionada, falando sobre como tenta se agarrar ao que ainda lembra e ao que ainda sente, viralizarão nas redes sociais. Muitos telespectadores serão tocados por sua coragem. A comoção será imediata. Várias pessoas comentarão nas ruas, nas praças e até dentro da empresa sobre a importância da fala de Rosa para quem enfrenta a mesma doença. Mas o impacto da entrevista não repercutirá apenas no público. De forma incômoda, quase venenosa, Jacques observará a comoção em torno da mãe com profundo ressentimento. Ele enxergará na repercussão do programa um novo obstáculo em seu plano. Quanto mais admirada Rosa se torna, mais difícil será convencer a justiça e a sociedade de que ela estaria incapaz de gerir sua própria vida. O vilão irritado aumentará ainda mais sua pressão para que a audiência aconteça o quanto antes. De volta para casa, após o programa, Rosa estará exausta, mas também transformada. Ela sentirá que carregou um peso imenso diante do país, como se tivesse exposto suas memórias mais delicadas para o mundo inteiro ver. No entanto, ela também enxergará nisso uma chance. Mostrar à justiça que ainda tem discernimento e que a doença não a define completamente. Determinada a enfrentar Jacques sem fugir da batalha, Rosa começará a se preparar para o que virá a seguir. Os próximos capítulos mostrarão a matriarca organizando documentos, separando laudos médicos e revisando com a ajuda de Samuel cada detalhe que pode fortalecer sua defesa. O clima dentro da mansão Boaz ficará pesado, com funcionários divididos, conversas sussurradas pelos corredores e o medo pairando sobre cada decisão que Rosa precisa tomar. A cada noite, antes de dormir, ela respira fundo e tenta lembrar de tudo o que precisa dizer na audiência, enquanto Jacques, em contrapartida, reúne advogados e planeja mergulhá-la num mar de dúvidas, desconfianças e manipulações. A disputa judicial se tornará o grande estopim da semana. A data da audiência será marcada para o início de dezembro, e a contagem regressiva trará tensão para todos os envolvidos. Samuel fará o possível para dar força à mãe, mas Rosa perceberá nos olhos do filho que ele também teme o pior. Nina tentará manter o ambiente leve, preparando chá, trazendo cobertores, contando pequenas histórias do abrigo para distraí-la. Até Leona, acostumada a enfrentar tempestades com a cabeça erguida, demonstrará preocupação ao ver Rosa tão frágil emocionalmente.
E, enquanto a casa tenta se unir, Jacques age pelas sombras, frio, decidido e cruel. Ele quer vencer. E, para Jacques, vitória significa ver a mãe declarada incapaz diante de toda a cidade, recuperando o poder que acredita ser seu por nascimento. Nos dias que antecedem a audiência, Rosa passa a caminhar pela mansão como se cada cômodo carregasse um pedaço de sua história. Ela toca nas molduras antigas, observa retratos, abre gavetas esquecidas. Há algo de poético e doloroso nesse ritual. Rosa tenta fixar na memória aquilo que teme esquecer, como se estivesse organizando seu próprio passado antes que Jacques possa apagá-lo diante da justiça. Em alguns momentos ela hesita, fecha os olhos e respira fundo, buscando dentro de si o que ainda permanece intacto: a coragem. Enquanto isso, Samuel recebe a visita inesperada de um antigo funcionário da empresa que pede discrição. O homem revela ter encontrado documentos que provam que Jacques movimentou valores altos em contas pessoais pouco antes de ser afastado da presidência. São extratos, notas fiscais e trocas de e-mails que podem comprometer o vilão. Samuel, cauteloso, guarda tudo em segredo, temendo que qualquer vazamento coloque a mãe em risco. Ele sabe que Jacques não aceita perder, e muito menos aceitar ser desmascarado diante de um juiz. Tânia, por sua vez, observa tudo em silêncio. Ela, que já viveu tempo suficiente ao redor do caos causado pelos Boás, percebe um padrão perigoso no comportamento de Jacques. A cada dia ele surge mais tenso, mais agressivo, mais disposto a ultrapassar limites. Tânia tenta alertar Samuel discretamente. Fica atento. Ele não vai parar só porque vocês pensam que já sofreram o bastante. O aviso ecoa como um presságio. Na véspera da audiência, Rosa acorda antes do amanhecer. O céu ainda está escuro, mas a casa inteira parece respirar inquietude. A matriarca veste um casaco que guardava para ocasiões especiais e se olha no espelho por longos minutos, tentando se reconhecer. O reflexo devolve a imagem de uma mulher firme, apesar das fragilidades. Uma mulher que já enterrou um marido, criou filhos sozinha, levantou uma empresa e agora precisa provar ao mundo que ainda é dona de si. Samuel aparece na porta do quarto, emocionado, e lhe oferece o braço. Rosa aceita. Há uma união silenciosa ali, feita de promessas não ditas. Do lado de fora, um carro preto já aguarda. Nina e Leona descem a escada apressadas para dar um beijo rápido na matriarca antes que ela saia. Tânia observa da porta da cozinha, segurando uma caneca com força. Ela sabe que esse dia decidirá muito mais do que papéis e assinaturas. Enquanto Rosa segue para o tribunal, Jacques se prepara no escritório da mansão. Ele ajusta a gravata com mãos firmes, ansioso para viver o que acredita ser seu triunfo final. Ao seu lado, 2 advogados revisam argumentos e estratégias prontos para explorar qualquer mínimo vacilo da matriarca. O vilão ignora completamente a repercussão do programa de TV e as manifestações de apoio que Rosa recebeu. Para ele, tudo isso é apenas ruído. O único objetivo de Jacques é vencer, custe o que custar. No tribunal, o clima é tenso. Rosa dá alguns passos e sente o coração acelerar, mas Samuel a ampara discretamente. A sala é fria, iluminada por luzes brancas demais, e o eco dos sapatos no piso ressoa como um anúncio de guerra. Pessoas se viram para olhar a matriarca entrar, algumas com admiração, outras com curiosidade. Jacques já está na outra ponta, sentado em postura impecável, encarando a mãe com uma mistura de frieza e impaciência. Quando o juiz entra, todos se levantam. O silêncio que domina a sala é quase cruel, como se cada segundo reforçasse a gravidade do momento. Rosa segura a bolsa com força, mas ergue o rosto com dignidade. Ela sabe que será submetida a perguntas difíceis, que alguns lapsos de memória podem se transformar em armas contra ela, que Jacques aproveitará qualquer hesitação para tentar destruí-la moralmente. Filipa sempre soube, em algum canto profundo de sua consciência, que havia algo fora do lugar
desde a morte de Abel. Era como se um poço de inquietações tivesse sido cavado dentro dela, um buraco que nunca deixava de sussurrar que algumas decisões precisavam, um dia, ser tomadas. Mas, sufocada pela pressão dentro da mansão dos Boaz, pela instabilidade emocional que Jacques manipulava com habilidade perturbadora e pela necessidade de se manter firme por causa de Nina, ela adiou o inevitável até o limite. Agora, porém, depois de enfrentar a verdade com os próprios olhos, não haveria mais espaço para dúvidas. O namoro com Jacques deveria terminar, e a vida dentro daquela mansão também. O público verá que tudo começa a ruir de vez, quando Filipa finalmente confirma a suspeita que tentava ignorar. Jacques realmente estava trocando seus remédios. Não era paranoia, não era exagero, era fato. Um fato que desmontaria qualquer resquício de confiança que ela ainda tentava sustentar. A descoberta cai sobre ela como um raio, fazendo-a revisitar mentalmente todas as crises que teve nas últimas semanas, cada momento em que duvidou de si, cada vez que Jacques se colocou como o salvador da situação, quando na verdade era ele quem cavava o caos. Determinada a não ser enganada novamente, Filipa procura Nina e compartilha suas suspeitas. A filha, assustada, mas solidária, apoia a mãe e as duas elaboram um plano arriscado, quase insano, porém necessário: testar o remédio comprado por Jacques. Era a única maneira de obter uma prova incontestável. Filipa hesita em colocar Nina em risco, mas a jovem insiste, argumentando que é hora de desmascarar o vilão de uma vez por todas. Assim, em uma cena carregada de tensão, Nina aceita tomar o comprimido. Filipa observa cada segundo com o coração apertado, sentindo sua respiração acelerar a cada alteração no semblante da filha. Não demora muito para que os efeitos se manifestem. As pálpebras de Nina pesam, sua fala falha, e como se fosse uma marionete cujo fio foi cortado, ela desaba em sono profundo. É sonífero. Era isso o tempo todo. Não há mais dúvidas. A confirmação acende em Filipa uma fúria silenciosa, uma força antiga que havia sido abafada pela manipulação constante de Jacques. Ela se encaminha até ele com o olhar firme, quase gelado, e trava o confronto que estava engasgado havia meses. Jacques tenta se defender, cria justificativas, tenta inverter a situação, mas nada funciona. Filipa está irredutível. Furiosa, magoada e finalmente lúcida, ela encerra o relacionamento ali mesmo, na frente dele, sem hesitar. Quando Nina acorda, ainda zonza, Filipa a envolve em um abraço apertado e comunica a decisão que deveria ter sido tomada desde a morte de Abel. Nós vamos sair daquela mansão. Hoje. Nina, aliviada, concorda sem protestos. As duas iniciam então uma corrida contra o tempo. Em poucas horas, entre consultas rápidas de anúncios e ligações apressadas, encontram um apartamento simples em São Cristóvão. Pequeno, porém suficiente. Um espaço que representava liberdade, ainda que cercada de incertezas. Filipa faz questão de levar apenas o essencial em um primeiro momento. Depois, planeja voltar sozinha à mansão para retirar o restante de seus pertences. Nina não gosta da ideia, mas a mãe acredita que seria melhor evitar novos confrontos desnecessários. Porém, quando ela retorna à mansão, a situação toma um rumo inesperado. Jacques, incapaz de aceitar o término, se mostra mais abusivo do que nunca. Ele fecha portas, ergue a voz, tenta bloquear a saída da ex-namorada. Em um momento especialmente tenso, ele a tranca no quarto que antes dividiam. A atmosfera se torna sufocante, quase claustrofóbica. Filipa sente pela primeira vez medo real de estar fisicamente presa pelo homem que tanto lhe causou dor emocional. Mas o destino age a seu favor. Enquanto tenta manter a calma dentro do quarto, analisando mentalmente possíveis rotas de fuga que simplesmente não existem, Filipa percebe movimento no corredor. Ela decide improvisar. Bate na porta, chama por Rosa, faz ruído suficiente para alertar quem estiver por perto. Rosa, que já observava a instabilidade de Jacques há algum tempo, se aproxima com cautela. Ao notar que a porta está trancada, ela e sua cuidadora rapidamente deduzem que há algo errado e chamam a polícia sem hesitar. A presença das autoridades intimida Jacques,
que, temendo consequências maiores, libera Filipa de imediato e tenta justificar seu comportamento como um mal-entendido. Com o coração acelerado, Filipa sai da mansão pela última vez. Dessa vez com a sensação de que, se tivesse ficado alguns minutos a mais, algo muito pior poderia ter acontecido. Ela respira fundo apenas quando vê a rua novamente, quando sente que a casa dos Boaz finalmente ficou para trás. A sensação é de liberdade, mas também de fragilidade. Ela sabe que apenas começou a reconstruir sua vida. A nova fase de Filipa e Nina em São Cristóvão começa a se desenhar. A mãe assume uma postura mais rígida, talvez até excessivamente protetora, temendo que qualquer aproximação indevida de Jaques coloque ambas em risco novamente. Ela também se distancia de Danilo, que tenta apoiá-la, mas recebe de Filipa a orientação direta e incisiva. Fique longe de mim e da Nina, pelo menos por agora. Não é rejeição, é autopreservação. Filipa teme que qualquer vínculo, por menor que seja, possa ser usado por Jaques como pretexto para se aproximar dela novamente. A segurança da filha vem primeiro, e sua própria estabilidade emocional também. Assim, mãe e filha iniciam uma rotina nova, silenciosa, cautelosa, porém cheia de possibilidades de renascimento. Filipa começa a enfrentar uma nova etapa emocional. A mudança para São Cristóvão trouxe alívio, mas também abriu espaço para sentimentos que ela mantinha reprimidos. Sem a vigilância constante de Jaques, ela finalmente percebe o quanto estava desgastada, física e mentalmente. A simples ideia de entrar em um relacionamento novamente a assusta, o que explica a frieza com que afastou Danilo. Era preciso se reconstruir antes de qualquer outra coisa. Nina, por sua vez, tenta se adaptar ao novo lar. A jovem sente um misto de esperança e insegurança. A liberdade recém-conquistada soa quase estranha, como se precisasse reaprender a respirar. Ainda assim, ela se empenha em dar estabilidade à mãe, passa a ajudar na organização do apartamento, busca emprego temporário e se mostra mais madura do que Filipa imaginava. A convivência das duas ganha leveza, mas também expõe feridas que ambas tentavam ignorar. Enquanto isso, a tensão entre Jaques e a família Boaz aumenta. O comportamento dele nos últimos dias se torna assunto entre funcionários, parentes distantes e até vizinhos. As visitas dele ao centro da cidade, excessivamente alterado, começam a levantar suspeitas. Alguns acreditam que ele está prestes a perder o controle por completo. Outros temem que ele tente reaproximar-se de Filipa e que, caso isso aconteça, ele não aceite um novo não com facilidade. Em São Cristóvão, Filipa inicia um processo de reorganização de sua própria identidade. Volta a estudar, faz cursos rápidos e tenta retomadas profissionais que havia abandonado durante o relacionamento. A cada passo que dá, percebe quanto tempo ficou aprisionada. Pequenas conquistas, como montar o escritório improvisado na sala, ganham importância simbólica. É o início de uma vida que ela própria está construindo, desta vez sem interferências externas. Essa evolução, no entanto, não se dá sem dificuldades. Há dias em que Filipa acorda sobressaltada ao ouvir algum barulho no corredor do prédio. Em outros, ela teme que Jaques descubra seu novo endereço. Nina também sente o peso disso. Sai da escola olhando por cima do ombro, atenta a qualquer movimento estranho. A ameaça paira como uma sombra, mesmo que nada concreto aconteça. Num final de tarde particularmente silencioso, Filipa recebe uma ligação inesperada. O número é desconhecido. As mãos dela tremem antes de atender. Do outro lado da linha, uma voz feminina se identifica como representante da família Boaz. A mulher informa que a situação envolvendo Jaques se agravou e que providências estão sendo tomadas, embora não possa revelar detalhes. O recado, porém, é claro. Filipa deve manter distância e não atender nenhuma tentativa de contato vinda dele, direta ou indiretamente. A conversa deixa Filipa inquieta, mas também aliviada. Pela primeira vez, alguém de dentro da própria família Boaz admite que há algo profundamente errado com Jaques. Isso reforça a sensação de que a decisão de ir embora não foi apenas sensata, mas necessária.
Marlon vai ter uma reviravolta tão grande, tão fora da rota, que ninguém, absolutamente ninguém, na novela vai estar preparado para o impacto. O público verá o policial entrar numa espiral emocional pesada, quase sufocante, depois de meses acumulando frustrações, confrontos mal resolvidos e aquela sensação de carregar o mundo nas costas sem receber nada em troca. A pressão interna da corporação, os erros que ele tomou como culpa pessoal, as cenas de violência que ficaram entaladas na mente, tudo isso vai se juntar como um vendaval silencioso que derruba qualquer estrutura emocional. E é justamente nesse ponto de ruptura, quando Marlon estiver no limite, que uma chama antiga começa a reacender. A luta. Aquele universo que sempre significou força, disciplina, identidade. Algo que ele deixou para trás achando que precisava crescer, ser responsável, ter estabilidade, mas que secretamente era a única coisa que fazia seu coração bater no ritmo certo. A nostalgia vira necessidade. A necessidade vira decisão. E a decisão vira ação. Ação impulsiva, ousada e inesperada. Nos bastidores, Marlon vai começar a faltar treinamentos da polícia, esquecer compromissos, perder o foco nas missões. Os superiores vão notar, os colegas vão comentar, e Samuel será um dos primeiros a tentar alertá-lo. Você tá diferente, Marlon. Tá com a cabeça em outro lugar. Mas não vai adiantar. O ex-policial estará imerso demais naquele chamado interno que grita por mudança. O som da luva batendo no saco de areia vai ecoar com uma intensidade quase simbólica, como se cada golpe espancasse um trauma diferente. Ali, Marlon renasce, suado, ofegante e com os olhos ardendo, não só pelo esforço físico, mas pela sensação de voltar para casa. É nesse momento de retorno que surge um empresário conhecido no meio esportivo por apostar em talentos que prometem ascender rápido. Ele observa Marlon treinar, vê a precisão dos golpes, a postura firme, a velocidade, a técnica refinada e enxerga ouro, um potencial bruto, pronto para ser lapidado. Nos próximos capítulos, a parceria entre os dois começará tímida, experimental, mas em poucas semanas se transformará no primeiro grande empurrão para a nova fase de Marlon. A oferta vem clara, direta e irresistível. Patrocínio total, inscrições pagas nos torneios da região, equipamentos novos, aparições em eventos, preparação física com personal especializado, tudo para colocá-lo no topo. E Marlon aceita sem hesitar. Ele mergulha de cabeça no universo das lutas, como se estivesse recuperando uma parte de si que ficou presa no passado por anos. As cenas mostrarão a ascensão meteórica. Treinos intensos, suor escorrendo, quedas, vitórias suadas, torcida vibrando, o nome dele circulando entre os melhores. Em pouco tempo, Marlon vira o lutador mais comentado da região. Especialistas começam a chamá-lo de A Máquina, o Renascido, o Projeto Impossível. E, paralelamente a isso, Bárbara entra em cena com força total. Visionária, rápida e antenada no mercado fitness, ela enxerga em Marlon não apenas um atleta em ascensão, mas uma marca, um símbolo, um produto que o público vai consumir com fervor. Entre conversas no vestiário, trocas de confidências e brainstorms improvisados, nasce o plano: criar uma linha própria de pré-treinos, suplementos, shakes proteicos e acessórios para atletas iniciantes. Os dois começam pequenos, quase no improviso, testando fórmulas, rascunhando rótulos, pesquisando fornecedores. Mas tudo muda quando Marlon vence mais um campeonato regional e explode nas redes sociais. É aí que investidores começam a aparecer. Uma padaria famosa oferece parceria. Uma marca de roupas sugere collab. E quando menos esperam, a linha Marlon Rage Supplements vira o produto do momento. A narrativa vai mostrar o contraste entre a vida antiga e a nova. Farda contra luva de luta. Delegacia contra centro esportivo. Burocracia contra liberdade criativa. E no ápice desse arco, Marlon vai tomar a decisão final: formalizar sua saída da polícia. Será uma sequência forte, com clima pesado, portas batendo, discursos emocionados e um silêncio desconfortável enquanto ele entrega seu distintivo.
Porém, quando sair da corporação e comparecer ao seu próximo campeonato como lutador profissional, algo inesperado acontece. O público se levanta. Gritos, aplausos, cartazes com seu nome, flashes de celulares. Ele é ovacionado como se tivesse retornado de uma guerra e conquistado o impossível. Samuel, Léo, alguns colegas da polícia e até Bárbara estarão na plateia, emocionados, orgulhosos, surpresos. E nos bastidores, rumores começam a circular. Comentários, especulações, uma sombra de algo maior prestes a acontecer na carreira dele. Sussurros, esse garoto vai longe, a luta dele tá só começando, ele ainda não viu nada. Marlon continuará sua escalada com uma intensidade que assusta até quem sempre acreditou nele. Nos próximos capítulos, sua vida vai acelerar como um lutador que não espera o gongo. Ele simplesmente avança, golpe após golpe, rumo a um destino que ninguém imaginava. A rotina dele se tornará quase inumana. Treinos antes do sol nascer, sessões de sparring que deixam o ginásio em silêncio, competições cada vez mais duras, lutadores mais preparados tentando derrubá-lo a qualquer custo. Mas Marlon não recua. A cada vitória, ele ganha mais força, mais confiança, mais brilho de campeão. A região inteira começa a acompanhar suas lutas como se fossem finais de campeonato mundial. E Bárbara, sempre por perto, acompanha tudo com o olhar estratégico de quem sabe exatamente onde quer chegar. Será nesse ritmo frenético que uma oportunidade inesperada vai surgir. Um olheiro de uma grande liga nacional aparecerá num dos campeonatos onde Marlon é o destaque absoluto. A luta será intensa, cheia de viradas, um espetáculo bruto. No fim, Marlon levanta o braço, exausto, mas vitorioso, e o olheiro enxerga exatamente o que precisava ver. O convite não demora. Uma vaga numa seletiva fechada da liga profissional. Algo que qualquer lutador passaria anos implorando para conseguir. Bárbara vibra. A linha de suplementos dos dois vai acompanhar esse momento. As vendas disparam, atletas começam a usar os produtos, influenciadores esportivos elogiam, academias fecham contratos. Marlon vira um nome forte no mercado fitness, não apenas como atleta, mas como empresário. Ele começa a dar entrevistas, aparecer em podcasts, ser convidado para eventos. O policial apagado de meses atrás agora é uma referência de superação. Enquanto isso, dentro da polícia, o impacto da saída dele ainda ecoa. Mas Marlon não olha para trás, não mais. Ele está completamente mergulhado em sua nova identidade, nos novos desafios, na sensação de ser dono da própria história. E quando chega o dia da seletiva profissional, o ginásio lota. Gritos, luzes, câmeras. O nome dele aparece no telão, brilhando. Marlon entra no ringue com uma expressão séria, firme, quase selvagem. Cada passo é a prova viva de tudo que ele abandonou e tudo que ele conquistou. A luta será dura, brutal, digna de virar manchete. E no final, quando o árbitro erguer a mão dele mais uma vez, o público vai à loucura. A consagração é completa. Marlon agora está oficialmente dentro da liga profissional. No vestiário, ainda suado, ainda ofegante, ele recebe a notícia que vai elevar sua história para outro patamar. Um contrato milionário está sendo preparado para ele. Um contrato que pode mudar não só sua carreira, mas sua vida inteira. E enquanto ele respira fundo, com o coração batendo no ritmo da vitória, a novela promete. A partir daqui, Marlon não será apenas um lutador. Será uma força imparável. Alguém que começará a atrair olhos perigosos, rivais poderosos e alianças que podem virar a trama de ponta cabeça.